Vamos falar de razão e termo geral de uma progressão geométrica. Esta é a definição, uma definição básica que já temos também no nosso manual, onde nós temos esse conceito da razão, também já está no nosso manual, e a fórmula para calcular o termo geral da PG, que é esta aqui, que nós podemos fazer a leitura, que é o termo geral é o índice N, ou termo de enésima ordem, igual ao primeiro termo vezes a razão elevada a n menos 1. Alguns estudantes questionaram aquilo que eles investigaram, porque que nós estamos a apresentar a razão com a letra R, uma vez que a razão de uma progressão geométrica representa por letra Q. Ora bem, divisão de um número ou de dois números tem que ser o resultado chamado quociente, como nós aprendemos numa divisão de polinômios, e sabemos que nós temos o dividendo, o divisor, o quociente e também o resto, que pode ser zero quando a divisão é exata, ou pode ser diferente de zero quando a divisão não é exata. Ok, então nós aqui denotamos por R, desde que nós sabemos que este R representa o resultado da divisão de um termo com seu antecessor. E para que seja uma progressão geométrica, é que a divisão de um termo com seu antecessor devem ser iguais. Se eu fazer o segundo termo a dividir com o primeiro, o terceiro termo a dividir por segundo termo e o quarto a dividir por terceiro, estes todos os resultados devem ser iguais. Por isso que é chamado de a razão é um número fixo ou um número constante, ou é uma constante, ok? Então, esta era a inquietação de alguns estudantes, e que eu espero que nós tenhamos entendido esta diferença. É simplesmente uma denotação. Outros livros colocam letra D, outros colocam uma outra letra, mas a maioria das bibliografias, eu vos dou toda a razão, colocam letra Q, que é a primeira letra quando nós escrevemos quociente, que é o resultado da divisão de dois termos. Ok? Prontos. Passando na forma para calcular o termo geral da PG, já lemos como, já falamos ou apresentamos como que se lê, né, enésima ordem, o termo da enésima ordem, ou a índice N, igual ao primeiro termo vezes a razão elevada a n menos 1. Ok, vamos agora resolver um exercício para calcularmos a razão. Então, o exercício diz o seguinte: calcule a razão de uma PG sabendo que o quinto termo é igual a 64 e o primeiro termo é igual a 4. Resolução. Dados. O quinto termo é 64, o primeiro termo é 4. Fórmula. Atenção. O professor não vai colocar agora a fórmula. Vamos resolver, isso é intencional. Vamos resolver exercício, depois nós vamos colocar a fórmula. Por quê? Porque o estudante, né, deve já dominar a fórmula que nós queremos tratar. Então, dali eu começo, depois no fim coloco a fórmula, a fim de você ir buscar. Então, essa forma, você já começou a colocar aqui os números, tipo, acho que é aquele. Então, essa dúvida vai trazer você a buscar, investigar a fórmula. Veja lá como é que ficou. O que eu estou a explicar? Eu coloquei diretamente os dados, né? Então, como pretendo encontrar a razão, eu tenho um quinto termo, primeiro termo. Então, por aquela forma que eu não coloquei, que era o termo geral, eu vou relacionar o quinto termo, que é o U de índice 5, igual, aqui houve uma falha aqui é U também, é U de índice 1, desculpe, houve uma falha, é U de índice 1 vezes R elevado a 5 menos 1.
Agora aqui, fazendo lembrar que esse é U, tá? É U de índice 1. Então, quinto termo é igual a primeiro termo vezes a razão elevada a 4. Fizemos a operação 5 menos 1, que dá 4. Agora aqui nós já temos, né? Se nós temos o quinto termo é 64 e o primeiro termo é 4, então é só substituirmos. Então vamos calcular a razão. Então isolamos, né? Esse 4 aqui a multiplicar passa a dividir. Agora já temos razão elevada a 4 igual a 64 a dividir por 4. E 64 a dividir por 4 vai nos dar 16. Ora bem, espero que os estudantes, de uma forma aleatória, eu vou chamar um dos estudantes de uma forma aleatória, como é que temos feito, para me explicar no quadro como é que é procedido os passos na divisão de um número para o outro, né? Então, quer dizer, aquele método de L, né? Aquele método de chave, dispositivo de chave de L, ele vai montar, vai fazer passo a passo para mostrar-nos como é que nós conseguimos encontrar esse resultado 16. E aqui nós estamos a ver, razão vai ser igual a raiz quarta de 16, ou seja, esta expressão que está aqui no expoente, como está no expoente, então o inverso dessa potência é a razão. Isso nós já explicamos uma vez, porque ele ficaria aqui nesse lado 1 sobre 4. Então, 1 sobre 4 é potência de expoente fracionária, então pode se tornar raiz. Mas diretamente, como vocês já sabem também, que sempre que tiver expoente no outro membro, quer isolar uma variável, uma incógnita, esse expoente, ao passar no outro membro, passa como raiz de índice do número do expoente, ok? Então fica raiz quarta de 16. Este, por sua vez, resulta em 2, ou seja, a razão vai ser igual a 2. Mas um trabalho que o estudante vai fazer, vai preparar-se em casa, vai fazer na sala de aula, também vou chamar de uma forma aleatória, a fim do estudante explicar-nos como é que apareceu este resultado, a partir da raiz. Ora bem, já vou dar aqui umas dicas, umas pistas. Lembram-se da decomposição de fatores primos e transformar os termos em potência. Lembram-se disso? Ok. Então, aqui o 16, ele vai ser decomposto em fatores primos de fonte de potência. Lembram-se na 10ª classe, quando falaram de radicais, né? Dissemos o quê? Diziam que, os professores diziam aqui, se um expoente do radicando for igual a índice, podemos simplificar ou reduzir o índice pelo expoente do radicando. E nesse caso, o sinal da raiz iria desaparecer e teríamos exatamente somente a base que ia ficar, né? Ia ficar um número na base elevado a um número. Esse número seria igual ao índice, íamos cortar, então o resultado ficaria a base, ok? Eu espero que nessa pequena explicação a pessoa que será chamada aqui se prepare já para responder por que raiz quarta de 16 é igual a 2. Então está em verde, este é o resultado que nós esperávamos. Significa dizer que a razão dos termos que serão constituídos nessa PG é 2, né? Quer dizer, o quinto termo é 64, o primeiro termo é 4, então a razão é 2. Todos os termos que nós podemos procurar aqui, temos que lembrar que devem ser multiplicados por 2, se é para retroceder, serem divididos por 2, ok? Sempre assim. Então, esta é a fórmula que nós dissemos que iremos colocar no fim. Esta é a fórmula para nos ajudar a marcar todos esses passos. Vamos no segundo exercício. O segundo exercício diz o seguinte: numa PG crescente com 5 termos, o quinto termo é 810
e o terceiro termo é 90, escreva essa PG. Primeira informação que nós temos aqui é que essa PG é crescente. Quando é que uma PG é monotonamente crescente? Quando a razão é maior que 1 e o primeiro termo é maior que 0. Se a razão for maior que 1 e o primeiro termo for maior que 0, então nós estamos diante de uma progressão geométrica monotonamente crescente, ok? Não se esqueçam disso, também já está no nosso mini manual de razão e termo geral de uma progressão geométrica. Qual é o nosso objetivo neste problema? Uma vez que temos 5 termos, mas só nos indicaram o quinto e o terceiro, então nós temos que buscar o primeiro, o segundo e o quarto, para nós completarmos os 5 termos que nos pedem. Ok? Prontos. Avançando, temos uma resolução, temos dados. Isso que nós queremos encontrar, PG. O quinto termo é 810. O terceiro termo é 90. Esta é a dica que eu estava a guardar para vocês. Essa dica é forte. Professor, por que a pessoa diz isso? Atenção, presta atenção, por favor. Okay? Vejam lá. Se nos deram o quinto termo e o terceiro termo, íamos perguntar, tá bom, vamos buscar o termo geral. Mas cadê o primeiro termo? Estamos acostumados já a ver o primeiro termo logo lá e também é nos dados já o primeiro termo. O que está acontecendo aqui? Ok, nem sempre precisaremos do primeiro termo se não nos lembrarmos desta fórmula mágica, brilhante, essa fórmula bonita que está ali. Ok? Esta fórmula exatamente que eu estou aqui a falar, esta fórmula, que diz que a enésima ordem, o termo da enésima ordem é igual ao termo de késima ordem vezes R elevado a N menos K, onde o N deve ser maior que K. Ok. Se eu tenho 2 termos, e esses termos que foram me dados de uma forma aleatória, e eu não tenho um primeiro termo, então sempre como relacionar este termo. Mas atenção, o primeiro termo, o termo de fora, deve ser sempre maior, né, na posição dele do que o termo de dentro. Por isso que dissemos que N tem que ser maior que K. E o R já não será elevado a N menos 1, mas será elevado a N menos K. Okay? Esta operação é muito importante, meus caros. Muito importante para resolver qualquer situação de progressão geométrica quando queremos relacionar os termos. Vejam que agora, né, nós como relacionar o termo. O quinto termo e o terceiro termo foram relacionados. Por quê? Porque se o quinto termo é o 5, é o N, e o 3 é o K, e por que apareceu 2? Porque fizemos o 5 menos 3, que é o N menos K, nos dá 2. Aqui nessa definição, nós temos uma expressão, temos uma informação importante. De forma que a soma do índice do primeiro fator mais expoente do segundo fator seja igual ao termo produto. Viste? Esse termo que nós chamamos de produto, se nós pegarmos o índice do primeiro fator, somarmos com o expoente do segundo fator, se nós somarmos, atenção, é somar. Isto é somar. Se nós somarmos, teremos o 5. Uma boa forma. Okay? Resolvendo, é só substituirmos os dados. Temos o quinto termo, 810, substituímos. E temos o terceiro termo, que é 90, substituímos. Agora já vamos embora resolver esse exercício isolando o R ao quadrado. Se é para isolar o R ao quadrado, significa que 90 está aqui a multiplicar, passa lá a dividir. Exatamente isso. Mas um candidato, de uma forma aleatória, vai ser chamado ao quadro para dividir estes 2 termos, mostrando no dispositivo de chave, ou seja, no L, como é que nós encontramos este 9. Ok? Procedendo, vamos ter raiz de 9, e raiz de 9 conhecemos que é igual a 3.
mais um candidato vai aplicar decomposição de fatores primos, transformando estes números primos em potência, a fim de indicar por que raiz de 9 é igual a 3. Vamos lá, meus caros. Encontramos razão igual a 3. Este é muito importante numa PG. Sempre que você encontra razão, tens todo o caminho andado para você achar outro qualquer termo desta PG. Se a razão é conhecida, então qualquer termo desta PG deve ser conhecida se nos darem pelo menos um termo. Pelo menos um termo se for nos dado e a razão, já podemos conhecer qualquer termo da PG. E aqui nós temos dois termos conhecidos, temos a razão, é porque conseguimos encontrar outros termos para fazermos os 5 termos desta PG. Vamos lá. Agora vamos achar o primeiro termo. Temos o primeiro termo aqui. Sobre que não começamos por não tem essa ideia de começar no primeiro termo. Lembra que o maior termo está sempre fora, depois seguir o menor termo vezes o segundo fator, que é a razão, tá bom? Então, nós temos aqui esses termos e vamos agora substituir os dados. Substituímos 3 elevado a 2, não é 3 mais 3, não é 3 vezes 2, é 3 vezes 3, repetir 3 duas vezes. Vamos ter 9. Agora, A1 deve ser isolado. Se está multiplicado com 9, não vai passar a dividir. Dividiu, né? Não vai passar a dividir. Ok, atenção. Vamos chamar, desculpe, mais um estudante de uma forma aleatória para passar ao quadro para nos mostrar porque que 90 dividido por 2 é igual a 10. Ok? 10 está ali, está verde, é porque está ok. Primeiro termo achado, estamos de parabéns. Vamos agora buscar o segundo termo. Está aí. Segundo termo é igual ao primeiro termo vezes a razão. É só substituir, meus irmãos. É só substituir. Substituindo os termos, o primeiro termo está aqui, ele 10. A razão está ali, ele 3. Vamos colocar, temos sinal verde, 30, segundo termo. Quarto termo, é só substituir, substituímos. Terceiro termo, está aqui 90, R3, sinal verde, está ali. Todos apareceram. Ali o primeiro termo apareceu, o segundo apareceu, o quarto apareceu. Adivinha, nos mandaram quantos termos? 5 termos. Se o primeiro apareceu, o segundo apareceu, o quarto apareceu, onde está o quinto, onde está o terceiro? Já existem, professor. Já nos foi dado a partir do problema. Muito bom, brilhante. Este é a PG pretendida, a progressão geométrica pretendida, onde a razão é 3. Atenção, para encontrar a razão de uma PG, deve dividir o termo pelo seu antecessor. Logo, 10 tem antecessor? Não. Então, pulamos 30. Tem antecessor? Tem. Quem? 10. Então, 30 dividido por 10. 90 tem 30. Então, 90 dividido por 30. 270 tem. Seu antecessor, quem? 90. 270 dividido por 90. Sucessivamente. E vamos notar que o resultado será igual. Será sempre 3, 3, 3, 3, 3. Logo, estamos diante de uma PG. Ok? Muito obrigado. Eram esses dois